Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao BizHackCast, o podcast, o videocast da UIMI, em que a gente desbrava a trajetória de líderes que nos inspiram, que são próximos da gente e que a gente espera que sejam inspiradores para vocês também. Hoje a gente vai conversar sobre digitalização, centralidade no paciente, como que isso pode fazer a diferença no setor de saúde, o setor tão importante. A gente já vem recebendo algumas pessoas bastante relevantes aqui e hoje não vai ser diferente. Vocês vão conhecer uma pessoa que eu gosto muito, um grande amigo. Como que isso eleva a experiência do usuário, como que torna os processos mais eficientes. A gente vai ver, então, digitalização e centralidade do paciente ligado a tudo isso. O avanço de tecnologia, organizações de saúde se adaptando para oferecer soluções cada vez mais conectadas e centradas nas necessidades reais das pessoas. A gente sabe que não só melhora a qualidade da vida das pessoas, mas também traz otimização das operações, melhoria do ambiente de negócios, acessibilidade, eficiência e impacto positivo num setor que ainda engatinha nesse tema quando comparado com outros setores que estão mais avançados. Eu sou o Fábio Longa, sou Chief Staff Officer e líder do setor de saúde aqui na UIMI, e hoje a gente tem a honra de receber o Alexandre Domingues, da Novo Nordisk. Ale, seja muito bem-vindo, Obrigado, um prazer Fábio. ter você aqui com a gente. Pode. Alexandre Domingues, ele é líder de desenvolvimento de negócios e parcerias para a América Latina na Novo Nordisk, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. E o Ale tem uma trajetória que une experiências em gigantes como Natura, Boticário e Nestlé. Ele é especialista em estratégia corporativa, desenvolvimento de negócios, transformação digital e liderou iniciativas globais para além da América Latina, passando também por Oriente Médio, África e Ásia. Currículo invejável aqui, Ale. O Ale também já conheço há bastante tempo, quase 3 anos. Eu venho observando que ele tem um olhar bastante aguçado para a inovação, centralidade no cliente. Tem uma visão única sobre como diferentes setores podem se transformar ao integrar tecnologia e dados para criar impacto real na vida das pessoas. Então, prepare-se para uma conversa que vai ser bastante rica e com um cara que eu gosto muito de estar junto, de tomar cerveja. Estamos Estamos devendo a devendo, próxima. estamos devendo. E, Ale, quero te agradecer demais por estar aqui com a gente. Estou muito feliz e honrado. Uma delícia ter pessoas como você aqui por perto. E aí eu vou começar aqui, para esquentar a nossa conversa, te perguntando sobre, puxa, a sua trajetória profissional é super valiosa. Você transitou entre empresas de diversos setores, passando por consumo, varejo e agora no farmacêutico. O que que motivou essa transição? Como que essas experiências moldaram a sua visão estratégica? Acho que primeiro, obrigado. Obrigado pela introdução e pelo convite, Fábio. A gente vem trabalhando junto há algum tempo, né, e em projetos bem interessantes. E essa é uma pergunta que eu sempre escuto, não tenho uma resposta certa para ela. Eu costumo falar que eu tenho uma carreira não tradicional, né? Eu sou farmacêutico, bioquímico, fiz meu mestrado e doutorado em medicina. Em algum momento eu saltei para o mundo corporativo, recebi um convite da Natura, como você falou, trabalhei muito tempo lá em diversas áreas. E comecei a transitar, fui picado pelo bicho de consumo, bem de consumo e varejo, amo o setor, mas eu tinha essa, talvez, frustração dentro de mim, enquanto farmacêutico, de nunca ter trabalhado numa indústria farmacêutica, né? E cheguei em um momento da minha carreira onde essa possibilidade surgiu, não pensei duas vezes, aceitei uma proposta da Novo Nordisk, que estou há quase 3 anos trabalhando com eles. Mas eu costumo dizer que é uma carreira não muito linear e não muito tradicional, né? Já passei por cosméticos, cafés, agora farma, mas é algo que eu sempre falo, principalmente para o meu time. Eu acho que essa diversidade de tópicos é algo muito rico para a carreira de qualquer um, né? Uma coisa que eu sempre tento fomentar com as pessoas que eu trabalho, principalmente meus times de diretos, é tentar ter uma visão mais abrangente possível, mais holística, mais integrada sobre o ambiente de negócios, né? Porque aí não importa se você está discutindo café, se você está discutindo cosméticos, você está discutindo farma. Claro que existem diferenças setoriais, regulamentações muito específicas, mas você consegue sentar com qualquer executivo e discutir qualquer tema, né? Então, acho que essa diversidade, essa curiosidade por sempre aprender algo novo, por tentar algo novo, é algo que me motivou, né, profissionalmente e pessoalmente, e me permitiu chegar num ponto onde eu tenho uma certa flexibilidade e facilidade de passar por temas diversos, né? E para mim, pessoalmente, isso é um prazer.
e é algo que eu tento trazer para as pessoas que trabalham comigo também, né? Explorar, enriquecer o currículo, não só numa perspectiva de ambição profissional, mas pessoal, crescimento enquanto indivíduo, né? Então é muito gostoso isso e muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre esse aprendizado e como conectar esses mundos, né? Varejo, consumo e farma, Uhum. como que essas coisas estão muito perto e como que a gente pode aproveitar esse ecossistema. Legal, e falando ainda dessa trajetória, você falou agora bastante sobre explorar e aprender sobre de forma mais ampla e holística sobre os negócios, né. Para quem está começando uma carreira, eventualmente, olha para isso e fala: "Poxa, será que eu vou me tornar generalista ou deveria me tornar especialista?". E talvez o que você alcançou nesse caminho foi a combinação das 2, né. O É, olhar amplo, mas ao mesmo tempo dedicado a um tipo de especialidade. Eu estou errado? não, você está correto. Eu acho que eu comecei especialista, né? Então eu tenho, lógico, um viés e um lastro especialista ali muito grande, principalmente pela minha vida mais científica do passado. E trabalhei em algumas áreas analíticas, principalmente no começo da minha carreira. Eu costumo dizer que isso é importante, né? Você ter um fundamento especializado ali, saber discutir coisas no detalhe, é muito bom. Uhum. Mesmo que você se torne um generalista com o tempo, né? Conforme você vai crescendo na carreira e adquirindo outras posições mais seniors, você tem que trazer seu olhar para cima, né? Se você quer ser um bom líder, um líder engajador, você evitar o micromanagement, você tem que trazer o seu olhar um pouco para cima. Mas você ter esse repertório, ter esse conhecimento de alguns detalhes, de como você constrói algumas análises, alguns conceitos, ajuda muito na tomada de decisão, né? Então, um líder que se formou generalista desde sempre, você pode correr um risco de ter decisões mais rasas, ou ter talvez uma paralisia no momento da decisão, porque você não tem talvez as informações necessárias para seguir. Um líder que consegue juntar um pouco dos dois mundos, eu acho que ele consegue performar com muito mais facilidade, agilidade, até paz de espírito para a tomada de decisão, né? Então, claro, novamente, não tem uma fórmula certa. Tem gente que fala, eu vou ser especialista e eu adoro isso, né? Adoro ficar numa planilha e quero fazer isso para o resto da minha vida. Tem gente que gosta de ser mais generalista. A minha hipótese, assim, pessoal, e o que eu tento sempre trabalhar com meus times é tentem ter um pouquinho dos dois, porque isso vai ajudar você a lidar com o mundo corporativo com muito mais leveza, muito mais facilidade. Leveza, facilidade, paz de espírito. E no meio do caminho, nesses 3 anos, nasceu filhotinha. Estamos aí já com 1 ano e pouco dela, É não é isso isso? aí. Tem um lado, eu comecei pelo lado profissional, né? Mas tem um lado mais importante que é o lado pai e marido, né? Eu Uhum, sou casado com a Maria Fernanda, sou pai da Júlia, e eu acho que esse é o meu melhor projeto atualmente. uhum. Sem dúvida o mais complexo, né? Acho que a paternidade, às vezes ela é até pouco falada, né? Comparada à maternidade, mas é um projeto delicioso e a recompensa, eu falo payback, é imensurável, é maravilhoso. Eu que já estou em go live aqui com um filho de 21, outro de 17, posso dizer, não tem nada que vale mais a pena, viu, É Ale? isso aí. Ale, você sempre trouxe nas nossas conversas, nos nossos cafés, nos nossos bate-papos, você sempre trouxe a necessidade que a indústria farmacêutica tem de aprender com outros setores, como bens de consumo, né? Você foi até parte do seu mandato foi esse, trazer esse olhar, esse oxigênio de fora, né? E que lições práticas que você acredita que podem ser implantadas para acelerar essa transformação? Acho que essa é uma ótima pergunta. Eu trago essa provocação que o setor farmacêutico ele pode aprender com outros segmentos, claro, mas o oposto também é válido, né? Eu acho que a indústria farmacêutica ela pode ensinar muito para outros segmentos. Acho que uma primeira consideração que a gente tem que ter aqui é a indústria farmacêutica ela tem uma regulamentação própria, ela é submetida a regras de compliance muito rigorosas, né? Então a gente sabe que existem alguns limites ali dentro. Mas o que eu sempre costumo dizer é, alguns temas emergentes que a indústria farmacêutica passa a discutir muito agora, como centralidade no cliente, digitalização, transformação de processos chaves para melhoria de eficiência, são temas que já foram trilhados por algumas empresas, com aprendizados, com erros, Não precisa e começar do zero não no fim. precisa começar do zero, né? E eu acho que você está de portas abertas para contratar gente com essa perspectiva, gente que já fez, gente que pode te ajudar a cortar parte dessa jornada, né? Acelerar um pouco essa jornada, é muito rico. Uhum. Não é algo simples, né? Quando você contrata alguém que trabalhou com cafés, por exemplo, como eu, claro que eu tenho um background de farmácia que me ajudou, mas quando você entra dentro de um novo segmento desse, que é muito regulamentado, você tem que se adaptar, né? E a empresa também tem que saber que alguns aspectos culturais precisam ser moldados para que pessoas de outros segmentos e com outros perfis elas também consigam operar dentro dessa nova realidade, né? Então, acho que é um encontro de dois mundos que ajuda demais, né? Você tem uma expertise que você consegue adquirir com muitos aprendizados sobre esses temas, que já fez isso diversas vezes há anos e anos atrás,
e você tem uma indústria ali pronta também para oferecer desafios únicos que podem ser explorados por essas pessoas, né? Então, acho que para mim esse é o principal ponto de partida, essa abertura, esse desafio e se propor a fazer uma transformação da forma mais ágil, mais responsável, mais eficiente possível, utilizando todo esse poder de um ecossistema, né? Não precisa ser apenas com recurso próprio. Isso também funciona, mas demanda mais tempo. Então, Uhum. por que não, através dessas parcerias e colaborações, a gente passar a atuar em conjunto? Eu gosto desse ponto de vista, né? Então, assim, poxa, fazer o mix do melhor de dois mundos, né? Que eu acho que é isso que, se fosse sintetizar aqui o que você Exato. trouxe, né? Pô, já tem muita coisa vivida, com o cuidado que requer dentro do ambiente de saúde, né? Uhum, Tá cheio de setor regulado por aí, uhum, mas o que trata de saúde, ele é regulado e ele tem que ser ainda mais cuidadoso, porque no exato, fim a gente está falando de vida, né? exato. Então, entendo bem esse ponto de vista e a questão não é fazer nada de transformação radical, mas é aprender, ou começar a praticar de uma maneira mais acelerada com quem já fez e aprendeu também. Então é o É equilíbrio isso entre os aí. dois mundos, né. E eu costumo dizer que é tomar cuidado por não entrar naquele viés de vou partir de um ponto onde eu não tenho nada ou muito pouco e querer ter tudo no dia 2, né? É realmente estabelecer uma jornada. E estabelecer essa jornada com quem já sabe fazer é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato muitas vezes, né? Então, a gente evita entrar também naquele viés de construir excesso de teorias e conceitos, perder muito tempo tentando entender o que é uma centralidade do cliente, sendo que tem alguém de um outro setor, como cosméticos e banking, que já fez isso, já entende muito bem. Então, quando eu falo um pouco em atalho, é isso, temos que ter conceitos e teoria, sim, né? Mas temos que colocar um prazo adequado para isso acabar e a gente começar a implementar, transformar dentro das regras e agregar valor para todo um ecossistema, né? Para o paciente, para o médico, para o negócio, para a sociedade, como um todo. Então, acho que isso ajuda a construir um ecossistema muito mais seguro. E agora há pouco a gente estava conversando aqui com o meu sócio, o Bruno, que é o especialista no setor financeiro, né? Eu gosto muito de. A gente olha muito para o financeiro como quem puxa a digitalização de forma geral no Brasil. O Brasil é benchmark no mundo, Uhum. setor financeiro, né? E aí ele estava comentando sobre dois dados aqui que, no fim, acabam impactando qualquer setor, né? O primeiro dado é que 40% dos brasileiros nos últimos 6 meses trocaram de banco, trocaram de banco porque queriam uma melhor experiência, nem que fosse mais caro. Então, a experiência já está se tornando na vida de qualquer pessoa, que um dia será paciente, inclusive, ou já é um paciente, a experiência já se tornou a base de um negócio, né? Tem um outro dado que 16% da geração, 16 ou 18% da geração Z, nunca entrou num banco físico, né, numa agência bancária. Ou seja, está chegando uma turma que privilegia a experiência, que compreende o digital como algo que entrega valor. Então, trabalhar com isso, trazer esse conhecimento para dentro da indústria parece ser a trajetória inevitável, né, Ale? É um caminho sem volta. E eu lembro que a gente discutia isso anos atrás, já em outras empresas, né? Eu lembro de reuniões específicas que a gente falava que a experiência, o serviço, ela é mandatório, né? Antigamente se falava que isso construía valor agregado, e era uma verdade. Hoje isso já é mainstream. Se você não tem, você está fora do jogo, né? As pessoas elas estão bem acostumadas com excesso de conveniência hoje, né? A gente tem diversos exemplos. Banking é um, né? Hoje é muito mais fácil você fazer qualquer transação. Entretenimento, nem se fala. Então hoje você tem Netflix, você tem Spotify. Então, hoje, isso já é o mainstream para esse consumidor, né? Então, você tem que ter, Uhum. né? Não é que você vai construir grande diferenciação trilhando esse caminho, isso é mandatório. E eu acho que a indústria farmacêutica ela está entrando também nessa jornada, né? Está se aproximando mais desse cliente, seja ele um paciente, um médico, e está começando a questionar, ok, como é que eu facilito a vida dessas pessoas, né? E tem uma palavra-chave aqui para mim que é conveniência, qualidade, eficácia. Essas são as coisas que qualquer empresa, qualquer serviço precisa prezar, né? Então, quando eu trabalhava, por exemplo, com cafés na Nespresso, isso era quase uma obsessão. Conveniência tem que ser muito grande. Então, você imagina, no mundo de cafés, por que um cara vai querer ter trabalho de entrar numa loja para comprar um café? Então, é por isso que lá, por exemplo, a gente construiu toda uma estratégia multicanal, omnicanal, para garantir que esse mesmo CPF, esse mesmo cliente, ele tem a melhor experiência possível, independente do canal onde ele esteja.
Ele pode ir numa loja e ter o melhor tratamento possível e vai ser reconhecido enquanto o Alexandre na loja. Ele pode ir para o e-commerce e ele vai ter a melhor conveniência, o melhor checkout, o menor número de cliques possível. Você vai ser reconhecido enquanto o Alexandre. Então, construir esse ecossistema que é muito simples, é muito efetivo, te agrega valor, te reconhece, customiza as opções para você, é algo que é quase mandatório hoje. Se você não tem isso, esse consumidor vai escolher uma segunda opção. A gente tem um excesso de opções à nossa frente também. Acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Esse mundo digital ele está criando um ruído, né? Acho que o Netflix é um exemplo. Quem não entra no Netflix e fica dando scrolling por horas sem conseguir escolher um filme, né? Fala, e você se sente culpado, né? Que você fala, cara, eu tenho centenas de filmes e não consigo escolher um, né? Uhum. Então tem que tomar cuidado também para que as empresas, principalmente as que estão começando, elas não criem um excesso de opções, um excesso de informação que torne a vida desse consumidor ainda mais complexa e difícil, né? Então construir jornadas que sejam simples, que sejam customizadas, que consigam realmente te orientar bem e simplificar a sua vida, acho que isso é mandatório para qualquer empresa a partir de agora, né? E construir o simples é complexo, né, Ale? A gente sabe o quanto que precisa de pesquisa, entender comportamento, segmentar corretamente, né? Ou seja, para fazer simples para essas pessoas, existe uma ciência por trás, mas o setor farmacêutico, se tem uma coisa que o setor farmacêutico domina, é ciência, é É. pesquisa, é investimento, né? Então, estão com a faca e o queijo na mão, existe um interesse, então acho que existe o interesse, a aproximação já está acontecendo, né? Ah. É isso que eu estou tentando coletar aqui da sua fala e eu vejo com otimismo nesse sentido. Eu vejo com otimismo, eu acho que o caminho ele está correto, ele está sendo trilhado. Eu acho que você botou uma frase aqui que ela é muito importante: fazer o simples é complexo. Quando a gente olha o conceito de design, a gente sabe que a simplicidade é o melhor do design, né? E muitas vezes num ambiente de negócios, antes de simplificar, a gente complica, né? Principalmente quando a gente trilha caminhos desconhecidos, né? Então a gente fala muito sobre data driven, por exemplo. Até a gente conseguir simplificar e realmente implementar uma cultura data-driven, né, uma empresa orientada à gestão de dados, a gente corre esse risco de complicar muita coisa, né? Criar teses infinitas sobre esse conceito, criar cockpits e dashboards super complexos. Mas com o tempo você vai descobrindo o que é essencial. Eu acho que esse é o aprendizado maior da transformação digital, né? A transformação digital ela vem com um asterisco que é simplicidade, né? Você pode passar por todo esse processo de construção, de pensamento, você pode, em algum momento, construir algumas estruturas complexas, mas ao final do dia, você tem que ter, eu sempre falo assim, meu sonho é ter sempre 3 indicadores no máximo. Quais são os poucos e bons indicadores que você precisa ter, que se você olhar enquanto executivo, você consegue guiar a sua organização. Posso estar exagerando aqui, mas eu aprendi isso com um chefe meu, ele tinha um, ele falava, Ale, eu tenho um indicador, que é a satisfação do meu cliente. E era incrível como todo o resto desdobrava a partir disso. Logística desdobrava a partir disso, porque eu tenho que ter um delivery adequado. Marketing desdobrava a partir disso. Estratégia de loyalty desdobrava a partir disso. E o digital ele vem justamente para conectar tudo isso, né? Como é que você simplifica ao máximo os processos para entender esse cliente, entender esse ecossistema e prover valor da forma mais simples possível. Isso é estratégia na prática, né? Exato. Adorei a visão do teu chefe. É, Isso é um KPI, o resto é PI, né? exato, exato. Exatamente. Ale, você fala com empolgação sobre essa questão de digital, influenciando ou melhorando a vida das pessoas, a questão do fazer o simples, embora seja complexo. Uhum. Você tem exemplos de setores que possam ser inspiradores, né, nessa transformação? Então, de novo, poxa, queremos oferecer uma melhor experiência para os pacientes. Uhum. Mas o que você olha para fora do setor e você olha como um cenário análogo e Legal. que seria legal da gente usar como inspiração no setor da saúde como um todo? Eu acho que a gente tem exemplos super inspiradores. Acho que eu começaria dentro da saúde, assim, muito rapidamente. A Pharma, ela começa a transformar seus programas de suporte ao paciente em algo mais do que uma plataforma para bonificação, para trabalhar melhores condições de preço e desconto, e começa a atrelar uma série de serviços, né? A gente fez um trabalho juntos recentemente até para construir uma jornada do paciente dentro de um PSP, né, de um programa desses, entendendo os gaps, as necessidades. A gente quase construiu um clube de benefícios parecido com outra empresa do varejo, mas então esses programas eles vêm evoluindo muito, isso é legal, né? Existem plataformas para médicos hoje que a gente brinca, o Netflix do médico, né? Onde você tem informação precisa, científica, responsável para esse médico, então você também atua nesse ecossistema.
Temos hospitais, né? Eu falo, dentro de São Paulo, talvez um dos maiores aqui de São Paulo, vem investindo muito em inteligência artificial. Então, ele sabe, por exemplo, se no leito um paciente está numa situação de dor ou não, por alguns algoritmos e padrões de movimento. Então, muito está acontecendo. Mas dentro de outros segmentos, a gente tem também ótimos exemplos. Eu vou trazer algo da minha vida pregressa, né, para não teorizar, mas quando a gente observa a Natura, né, a Natura ela partiu de uma análise muito clara da situação do negócio dela. Ela falava, poxa, eu tenho uma venda direta como meu core business aqui, né? E uma potência por muitas e muitas décadas. Qual que é o próximo passo da venda direta? Né? Qual que é a dor dessa consultora? Então, se essa consultora tinha um desafio, por exemplo, com formação de estoque e fluxo de caixa, por que não digitalizar essa consultora? Vamos fazer um marketplace para ela, onde ela não precisa mais adquirir o produto, a gente vai gerir esse estoque para ela, e ela só vai ter que ter a lojinha dela digital, efetuar a compra lá com o cliente e a gente manda. Os custos logísticos são nossos. Isso permitiu uma digitalização do canal incrível, né? Esse, para mim, é um dos projetos de maior sucesso que eu vi na minha carreira, né? A digitalização da venda direta é algo muito disruptivo, né? Num canal super tradicional. Na Nestlé, na Nespresso. Nespresso tinha uma situação também, vendo a queda da patente, vendo uma série de competidores entrando no varejo, um preço super baixo, e ela falou, tá bom, qual que é a minha proposta de valor a partir de agora? E ela descobriu exatamente as dores desse cliente e fez um clube de benefícios, né? Então ela entende cada CPF de cada cliente em qualquer canal, como eu falei, e ela consegue saber quando seu café vai acabar, que tipo de café você gosta, que tipo de receita você gosta. E para cada grupo de clientes, ela consegue ter uma proposta de valor muito única, né? Tem gente que gosta de uma masterclass, tem gente que gosta de desconto, tem gente que gosta de ser convidado para um evento qualquer. Então ela consegue construir isso. E ela teve muito sucesso a partir dessa estratégia também, né? Digital, de segmentação. E existem N outros exemplos. Eu falo, o Boticário também é uma potência nesse sentido, né? Ela tem uma eficiência. Imagina uma empresa com milhares de lojas, diversos canais, milhares de SKUs e geografias, que consegue ter uma precisão de demanda, né? E de supply e de serviço muito grande, né? Ela faz isso através da transformação de processos-chave também, digitalização, uma cultura de dados muito robusta, né? E trabalha com uma máxima eficiência num modelo que é complexo, né? Então, acho que todos esses exemplos mostram que tem muito benchmark lá fora, tem muita gente que sabe fazer isso, e essas pessoas que já passaram pelas dores e os prazeres dessa transformação, elas ajudam e vão ajudar a Pharma, eu acredito, a cortar caminho, a ser mais ágil, a implementar essas mudanças. Legal, Ale. Fazendo até uma pergunta aqui fora do nosso script original aqui. Você falou de cultura orientada a dados, né? Você comentou sobre isso. O que que são barreiras típicas, né, nessas organizações por onde você passou, que você observava como um dos influenciadores para mudar essa cultura, o que que você observou que tinham de barreiras e o que que foi utilizado para superá-las e mover para frente, para que a cultura da organização, que é super difícil de tocar, de mexer, fazer com que as pessoas se movam naquela direção, como é que foi essa construção nessas empresas? Pergunta difícil. Essas empresas que eu costumo citar e pelas quais eu passei, elas são muito orientadas a dados hoje, né? E sempre no viés da simplicidade, eu acho que não tem fórmula mágica ou grande complexidade, né? Então vamos partir de um pressuposto que a gente tem que evitar criar grandes dissertações e teses sobre o que é um data-driven, né? Mas eu acredito muito no papel da liderança. Quando você tem uma liderança que ela começa a estimular a empresa, outros líderes e os times a sentarem para falar sobre resultados, né, reuniões, momentos específicos, onde você traz o que está acontecendo, quais são os seus indicadores, qual é o desvio, o porquê esse desvio está acontecendo e que ação você tem que tomar. Esse é o modelo operante de Data-Driven Culture, né? A gente não está falando sobre tecnologias mirabolantes, mas sobre comportamento humano, né? Então, eu sempre falo que o mínimo que uma empresa precisa ter é um bom cockpit de indicadores essenciais. Um segundo passo é uma governança que permita às pessoas a discutirem esses indicadores com alguma disciplina. E não é só levar vermelhinho e verdinho, tenho vermelhinhos, essa é a razão. Tenho verdinhos, tá tudo bem, vamos continuar. Então, criar esses momentos, né, estimular que as pessoas criem esses momentos dentro dos times, vai fazer invariavelmente a cultura de dados e tomada de decisão baseada em dados acontecer. É claro que a reboque você pode ter plataformas, digitalização para facilitar a coleta desse dado, né? Recentemente eu aprendi com um grande amigo meu que muitas empresas estão falando sobre data lake.
Vamos consolidar dados, implementar data lakes. Estão nessa jornada há algum tempo, né? Mas já tem um conceito novo que chama data mesh, que é você já tem uma maturidade tão grande que você consegue descentralizar a gestão e a tomada de decisão baseada em dados. Você tem times que atuam de forma descentralizada em dados. Então, a digitalização ela vem para otimizar tudo isso, para habilitar tudo isso, mas o comportamento humano, se ele não tiver implementado ali, não adianta você ter a melhor tecnologia, né? O data-driven culture, decision making, não vai acontecer. Você tocou num ponto que eu acho legal e que é super difícil dentro das organizações. Uma métrica que esteja vermelhinha não necessariamente está falando do desempenho da pessoa. A gente está falando de processos que não estão eficientes, de amarras da organização que não estão funcionando corretamente. Mas os ambientes mais corporativos ou talvez punitivos, eles acabam levando para um caminho que as pessoas têm um pouco de medo de falar do vermelho, mas quando na verdade, se todos estiverem claro qual é a estratégia, como o teu antigo chefe lá fala, bom, aqui é a satisfação do cliente, e os indicadores têm que melhorar para a gente alcançar esse KPI, no fim é sobre isso que precisa acontecer. Eu acho que o nosso país vem se transformando, as grandes organizações vêm puxando para essa linha. Também vejo com otimismo, mas ainda tem uma barreira para esse lado, para encarar o vermelho como um desafio a ser superado e não como algo punitivo, né? Ah, e- Então, eu acho que é uma questão cultural mesmo, mas a grande parte das empresas sabem que elas não têm mais esse espaço para não discutir dados e resultados, é né? isso. Você vai ser pego de surpresa. Eu também trabalhei com um presidente que era bastante provocativo e inspirador, que ele falava assim: não importa o problema, mas sem surpresas, né? A regra dele era essa: tem um indicador vermelho, coloca na mesa, à mesa, e a gente vai discutir o que precisa ser feito. O que que me aborreceria? Uma surpresa por não ter discutido isso, né? Então, acho que esse é um pouco da pegada e da cultura. A gente tem que estimular nosso time a entender que o vermelho, ele é um desvio que aconteceu e a gente está lá para consertar e aprender com ele, né? Se a gente quer fazer essa transformação digital ou trabalhar a centralidade do cliente, vai ter muito erro e vai ter muito aprendizado. Na Novo, a gente tem esse mote que é o test and learn, né? Isso é muito legal, porque você realmente tem que testar, tem que aprender, tem que errar, tem que melhorar, e isso ajuda a organização a entrar realmente nesse pacing de gestão de dados, análise de resultados, e ter uma tomada de decisão cada vez melhor, né? E eu acho que o papel da liderança puxando isso, tendo esses momentos, tendo essa disciplina, tendo alguma forma é fundamental, senão realmente demora um pouco mais para a gente estabelecer uma cultura orientada a dados, né? 100% de alinhamento ali, porque gosto do test and learn, mas precisa da disciplina, Exato. né? Não, podemos errar, tal, vira festa, então que se transforme o erro em um dado que precisamos saber como contorná-lo, como contornar os problemas dele para a Exato, gente alcançar um novo cenário. é isso aí. Ale, caminhando já para o fim aqui, a gente já está encerrando nossa conversa, já está dando nosso tempo, por mim ficaria o resto do dia aqui. Olhando para o futuro, qual que é a sua visão de uma indústria farmacêutica ideal, né? O que que você aconselha para líderes que estão começando essa jornada de transformação agora? Bom, acho que a provocação que eu faria é: eu não acredito numa indústria ideal, né? Porque é um processo de melhoria e evolução contínua. Quando a gente se torna ideal, se a gente achar que a gente é ideal, a concorrência vai atropelar a gente, né? Mas o que eu gostaria muito de ver, o que me faria feliz, é uma indústria cada vez mais atuando em um ecossistema, né? E por ecossistema é integrando todos os players envolvidos no setor, e aí eu falo de governo, médico, paciente, cuidadores, familiares, sociedade, para que a gente consiga ter soluções, né, que olhem esse todo, Holísticas. holísticas, né? Eu acho que também a integração com outros setores é muito importante. Então, ver uma indústria com as portas abertas para outros perfis de profissionais, com uma cultura que receba e que sustente essa diferença e essa diversidade dentro, essa agilidade, né? É algo que me daria muita felicidade de ver. E eu acho que isso é possível. A gente vem trazendo essas práticas dentro da Novo hoje. A gente recentemente teve uma conversa, por exemplo, com setores, como eu já falei, banco, cosméticos, ah, magazines digitais, etc., para prototipar soluções, mas isso não pode ser pontual, né? Então, meu pensamento é sempre assim: vamos tentar utilizar o que já existe, né? Vamos simplificar. Tem gente que sabe fazer, tem gente que sabe simplificar.
Então, por que não atuar de uma forma colaborativa? Acho que não apenas a indústria farmacêutica, eu acho que todo mundo de negócio, a sociedade como um todo, cada vez mais ela vai precisar se suportar para achar soluções conjuntas, né? Não existe mais uma pessoa com uma solução, com uma ideia. A gente tem que testar isso com vários atores aí para realmente continuar sendo relevante. E ser desafiado é a melhor coisa que existe, né? Se a indústria ela estiver aberta e for capaz de ser desafiada por outros tipos de pensamento, com certeza ela vai se levar de patamar. Então, para mim é isso. Muito bom, Ale. Legal, gostei dessa última fala. E já caminhando para o fim aqui, algo que está fora do script, o que que você pode trazer de algo que não está no LinkedIn, seja um filme, um líder inspirador ou um livro que tenha te marcado? Conta aí uma história para gente. Legal. Cara, é meio queima-roupa, mas vou falar o que vier na minha cabeça, talvez não seja o melhor. Quando eu penso, não é bem um filme, mas um documentário, eu gosto muito do Drive to Survive, né? Uma série sobre os bastidores da Fórmula 1 no Netflix. E aquilo me inspira demais, porque eu falo, o nível de precisão e de obsessão daqueles caras, principalmente quem está no back, né? Trabalhando ali para preparar os pilotos, e mesmo a cabeça dos pilotos, eu gosto muito daquela dinâmica e daquela mentalidade, né? Eu gosto daquele calor, eu gosto daquele desejo pela melhoria contínua e a precisão e a competição. Eu sou um cara de varejo, né? Eu vim desse mundo e ali eu acho que é a melhor expressão disso. Então, quem não viu, eu acho que vale muito a pena, Drive to Survive. Personalidade. Tem uma pessoa que eu gosto mais, principalmente pela forma como consegue falar e se expressar, que para mim é um exemplo. Na verdade, são dois. Mais recentemente, o Obama. Eu acho que ele tem um discurso muito afinado, muito bom, a técnica dele. E o Churchill. Recentemente, aí eu entro no livro, eu li um livro sobre o Churchill que falava menos sobre a guerra e mais sobre ele enquanto homem e a vida com a família dele, né? E sobre ele enquanto figura de resistência. E às vezes sendo a única pessoa que acreditava ali que a Inglaterra ia conseguir, né, sobreviver àquela guerra quase sozinha. E é um livro extremamente inspirador, chama O Esplêndido Vil, né? Então aquela O figura, Esplêndido O Esplêndido Vil, viu. é um livro espetacular que humaniza um homem, né, com uma atuação histórica super importante e traz muita inspiração também para quem está passando, seja por um papel profissional, pai. Acho que a sociedade hoje precisa de exemplos assim, sabe? Então, são bons exemplos que me vieram na cabeça. Muito bom, Ale, legal. Cara, quero te agradecer bastante pelo papo de hoje aqui. Obrigado, Fábio. Adorei a Valeu. conversa. É um prazer. E, pessoal, nós estamos encerrando então o nosso episódio do BizHackCast. Ale, obrigado novamente por ter estado aqui. Obrigado a todos que acompanharam. Fiquem ligados para mais conversas inspiradoras aqui do BizHackCast. Siga o IME nas redes sociais para receber as notificações. Até a próxima. Obrigado, pessoal.